Bom dia, primeira série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre racionalismo do René Descartes, tá certo? Racionalismo e inatismo. Tá aí na página 13 do livro de vocês. E esse conteúdo ele vai ser dividido em duas aulas. Ele é um conteúdo extenso, então eu resolvi aqui dividir ele em duas aulas. E na aula de hoje nós vamos estudar aqui, fazer uma introdução ao conteúdo, ao tema racionalismo. Vamos ver um pouquinho do que é o racionalismo, do René Descartes, e na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo, tá certo? Então, como você já vem estudando durante essa unidade, e vocês estão vendo que existiram alguns filósofos que, a partir da modernidade, da Idade Moderna, construíram seus pensamentos em outras bases, em outras estruturas, diferente do que já vinham sendo produzidos, por exemplo, no período medieval. Então, o contexto em que todos esses filósofos estão inseridos é o contexto da Idade Moderna, é o que estava acontecendo ali durante a Idade Moderna. E o René Descartes não é diferente. Então, ele está inserido nesse contexto, que é o contexto da Idade Moderna, que compreende aí o período entre os séculos XV e o século XVII. E tendo como principal referência a Revolução Industrial. Então, quando o mundo transitou da agricultura e da manufatura para a produção em série, nas fábricas e também nas indústrias. Então, essa transição ela alterou radicalmente o estilo de vida das pessoas, o que resultou em uma mudança bastante significativa na forma de conceber o conhecimento, impactando diretamente nos pensadores da época e influenciando-os a buscar novos meios de explicar a realidade que os cercava. Vocês já viram exemplos aí do Francis Bacon, do Galileu Galilei, e agora vocês vão ver mais um filósofo, o filósofo René Descartes, que parte dessa necessidade de buscar outras formas de produzir esse conhecimento. Então, nesse sentido, né, o conhecimento teológico, que foi unânime durante o período medieval, que vocês já viram com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele abriu espaço para a ciência, e deslocando aí o eixo epistêmico da vontade e providência divina, antes era tratado dessa forma, né, para a possibilidade de perceber o mundo por meio da razão matemática, da experiência ou da junção de ambas, como vocês vão ver. Então, existiram, a exemplo do Francis Bacon, que utilizou a experiência para obter conhecimento, e na aula de hoje nós vamos ver um pouco do René Descartes, que vai utilizar a razão para obter esse conhecimento. Então, o contexto que eles estão inseridos é esse contexto dessa transição de um pensamento baseado no divino para um pensamento que abriu espaço aí para as ciências, tá certo? Então, entendido isso, a gente parte aqui para o nosso livro, na página 13, e a gente percebe aí essas mudanças propostas no século, principalmente no século XVIII, né, em relação aos métodos de produção de conhecimento, que geraram longos debates sobre seus verdadeiros fundamentos, e isso levou ao surgimento de novas teorias filosóficas, como foi o caso do racionalismo. Então, essas correntes filosóficas, elas surgem a partir desses debates de uma necessidade de criar outros métodos para se obter o conhecimento. E o racionalismo é uma dessas correntes. Então, se o método que foi proposto por Bacon tornou-se uma referência para a ciência moderna, privilegiando aí principalmente a experiência, como vocês viram, né, o papel da experiência nesse conhecimento, o racionalismo, ao contrário, ele surgiu como forma de priorizar a razão na apreensão da realidade. Então, segundo os racionalistas modernos, os sentidos eles poderiam causar enganos, então eles não defendiam essa produção de conhecimento vindo aí dessa experiência, porque na visão dos racionalistas poderiam, né, causar algum tipo de engano. Então, portanto, essa apreensão da realidade não poderia de forma alguma se dar
através da experiência, como foi o caso aí do Francis Bacon, e sim por meio de ideias inatas, ou seja, presentes aí no intelecto do sujeito e anteriores a qualquer experiência vivenciada por eles. Então, dentro do racionalismo do René Descartes, ele acreditava, ele defendia essas ideias inatas, que na visão dele eram aquelas ideias que já nasciam com o ser humano, já vinha conosco desde o nosso nascimento, e não que surgia após qualquer tipo de experiência, não, elas já vinham conosco, já nasciam conosco. Então, por isso, essas ideias inatas. E guardadas aí as devidas distinções, né, pode-se dizer que esse inatismo racionalista tem alguma semelhança com a visão platônica, segundo a qual conhecer significa recordar ideias pré-existentes na alma. Então, vocês já viram o pensamento do Platão, em que dividia também, fazia aí essa dualidade entre a experiência e as ideias. Então, a gente pode fazer aí essa relação com o pensamento do René Descartes, o racionalismo do René Descartes, com essa visão platônica de conceber essas ideias, que seria aí a partir da alma, pré-existentes na alma. Então, a gente faz essa relação, a gente pode fazer essa relação. E um dos principais representantes do racionalismo, como eu já venho falando, foi o René Descartes, cuja obra ele revelou aí um projeto comum em sua época, que era a busca por um princípio sólido, que possibilitasse um conhecimento científico seguro. Então, esse foi o principal intuito, o que motivou o René Descartes a criar o seu pensamento a respeito aí das ideias inatas, do próprio racionalismo, que era criar aí um projeto que fosse capaz de construir um princípio sólido que possibilitasse aí um conhecimento seguro. Na visão do Descartes, não existia esse conhecimento seguro. Então, ele vai em busca disso. E o Descartes, ele afirmava que esse fundamento era a própria razão, pois acreditava que ela fosse dotada de ideias inatas, claras e distintas, ou seja, evidentes, e que pudesse julgar a verdade ou a falsidade das aparências a fim de conhecer a realidade. Então, dentro do pensamento do filósofo René Descartes, ele vai tentar aí construir um conhecimento que fosse considerado conhecimento seguro, indo contra aí outras correntes filosóficas que surgiram aí na época, em que não acreditavam nesse conhecimento seguro e não acreditavam que existia uma só verdade, como vocês viram, né, o exemplo dos céticos. Os céticos, eles questionavam essa verdade. E o René Descartes, ele vai em busca dessa verdade, desse princípio sólido para se obter o conhecimento. E com isso ele vai utilizar aí essas ideias inatas, distintas e claras, como ele coloca, para se obter esse conhecimento, para se conhecer de fato a realidade. E para a gente entender um pouco do pensamento do René Descartes, a gente precisa entender quem foi esse filósofo. Então, o René Descartes, ele foi um filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, é um livro dele bastante conhecido, e um tratado filosófico, né, e matemático publicado na França em 1637. Então, uma das mais famosas frases do seu discurso é: penso, logo existo. Então, essa frase ela se tornou aí um carro-chefe, vamos dizer assim, do pensamento do René Descartes, quando ele afirma que penso, logo existo. Ele, na verdade, ele quer dizer que para se provar a nossa existência,
a gente precisa pensar. Se a gente tem um pensamento, se a gente está pensando, essa é a prova de que nós existimos. Então, para ele, os seres, isso, na verdade, é o que difere os seres humanos de outros animais. É o pensamento, a razão. Então, isso é o que vai provar a nossa existência. Por isso que ficou bastante conhecida essa frase aí no pensamento do Descartes. E o Descartes, ele propôs aí uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza dessas ideias. Então, ele sugeriu uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso da época, principalmente da época do período medieval, como eu já falei para vocês, e acreditava que a ciência ela deveria ser prática e não especulativa. Como vocês já viram, a exemplo aí dos outros filósofos que utilizavam aí a experiência para construir os seus conhecimentos. E o René Descartes ele ia contra essa ciência que fosse, na visão dele, né, meramente especulativa. E para explicar, na verdade, a sua teoria, o seu conhecimento, aquilo que ele estava questionando, né, ele vai criar aí 3 tipos de verdade. Então, o intuito, na verdade, era que pudesse evitar, dessa forma, os preconceitos acumulados pela tradição, que vieram com a tradição, principalmente religiosa. Então, ele vai tentar quebrar com esses preconceitos e vai afirmar aí a existência de 3 tipos de verdade. Então, uma primeira verdade era as adventícias, que eram resultantes aí dos conhecimentos adquiridos por meio dos sentidos, os quais, por sua vez, captariam somente objetos suscetíveis a constantes mudanças. Então, essas adventícias se tornariam responsáveis justamente para obter verdade através desses objetos suscetíveis a constantes mudanças. A verdade fictícias era aí as provenientes da imaginação e também resultantes de combinações mentais realizadas com base nos conteúdos da memória. E as ideias, a verdade inata, ou as verdades inatas, eram as verdades eternas, as que eram imutáveis e também universais, superiores às informações obtidas com base na experiência ou até mesmo na memória. Então, como vocês podem ver, tem aí um grau, uma hierarquia dentro desses tipos de verdade. E no topo dessa hierarquia encontra-se aí as verdades inatas, que eram aquelas que, segundo o filósofo René Descartes, não, de forma alguma, iriam se modificar, eram imutáveis e também que fossem universais, superior a qualquer outra, tanto produzida através da experiência, como também na memória. Então, como vocês podem ver, ele coloca aí no topo as verdades inatas. Então, pessoal, como eu falei para vocês no início da aula, esse conteúdo do René Descartes ele é um conteúdo extenso e eu resolvi dividir ele para que a gente entenda um pouco melhor desse conteúdo dele. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao pensamento do René Descartes e vamos utilizar, né, as páginas 14 e a página 15 para isso, tá certo? Então, como eu falei para vocês, hoje foi mais uma introdução ao pensamento do René Descartes, conhecer um pouco sobre esse filósofo, o contexto em que ele estava inserido, e na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais a respeito desse pensamento racionalista do René Descartes, tá certo?